Um dos maiores questionamentos da humanidade é saber por que o Blackpink demora tanto para ter um comeback. Esse questionamento está ao lado de perguntas que até hoje o homem procura as respostas, tipo, como viemos parar na Terra e essas coisas. Para os fãs do Blackpink, e até para quem não é fã do grupo, essa demora que o grupo leva para lançar novas músicas é um dos maiores mistérios no K-pop. E nesse vídeo eu vou te mostrar uma explicação que eu acabei acreditando ao longo da minha vida acompanhando o Blackpink. Então, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de vídeos, é só se inscrever no canal que você vai receber mais, e também me segue lá no Instagram, @leandrinho com X no lugar do A. Bora lá pro mistério envolvendo o comeback do Blackpink e por que demora tanto para acontecer. A primeira coisa que você percebe assim que conhece o Blackpink é a pequena quantidade de músicas e até de álbuns que o grupo tem na discografia. Se você analisar isso com relação ao ano de debut do grupo e o fato delas serem um grupo de K-pop, que são conhecidos por terem uma grande quantidade de músicas, esse acervo do Blackpink é bem pequeno. Só para vocês terem uma noção, grupo como o ITZY, que debutou muito depois do Blackpink, já tem mais músicas coreanas do que elas. Acho que deu pra entender a questão aqui, né, pessoal? Bom, a primeira explicação para a falta de comebacks do Blackpink é a péssima administração da YG. Não tem como fugir do estigma de que a YG gerencia muito mal a carreira do Blackpink. Acho que todo mundo que se torna fã do grupo sabe que isso é um fato inegável. E pelos anos sendo fã do Blackpink e participando de projetos, eu tenho certeza que esse é um tópico que a empresa não se importa e que ela não vai mudar. Por exemplo, no debut do Blackpink, a empresa divulgou que elas iriam lançar 8 músicas e que cada uma teria um music video. O que aconteceu? Apenas 4 músicas com 4 MVs foram lançados. Em 2017, o Blackpink passou um ano todo promovendo apenas com uma música. Em 2018, o grupo lançou um mini álbum com 4 músicas. Em 2019, mais um mini álbum com 4 músicas e um remix de uma música lançada há anos atrás. E somente em 2020, o Blackpink lançaria um full álbum com 8 músicas. Demorou 4 anos para o grupo finalmente lançar um trabalho completo, que apesar da quantidade de músicas ter sido bem pequena, enfim, elas lançaram. E o tempo de hiatos que o grupo leva para lançar uma música só vai aumentando entre um comeback e outro. Por exemplo, entre os lançamentos de Razzie Feat. Celeste e Dudududu, foram 359 dias sem música nova. E entre Cutest Love para How You Like That, foram 450 dias sem nenhum comeback. É um deserto sombrio que todo mundo que se torna fã do Blackpink tem que passar. Entre esses lançamentos, não podemos esquecer da enorme quantidade de trabalhos adiados por motivos que até hoje a gente não sabe. Desde 2017, o comeback do Blackpink é adiado. E toda vez que elas lançam músicas novas, antes de lançar essas músicas, a empresa divulga alguma nota atrasando o lançamento. É sempre assim, pessoal, sempre quando tá perto do período de comeback do grupo, vem algum acontecimento e elas atrasam. Isso aconteceu em todos os lançamentos do Blackpink, até com o debut solo da Rosé e da Lisa, que foi atrasado por 2 anos. Poderíamos falar aqui também outros motivos que eu considero esse ser um dos fatores que mais atrapalham e que mais aumentam o tempo de hiatos do grupo. Então a YG parece que não tem um calendário ou um cronograma para o grupo desenvolver suas promoções e suas atividades ao longo do ano. E isso acaba prejudicando muito a performance do grupo nas divulgações da Eras. Então, sem dúvidas, a má administração é um dos principais fatores para o Blackpink demorar para ter comeback. Mas não é só isso não. O segundo tópico é estratégia. Sim, gente, você querendo ou não, é uma estratégia. O fato do Blackpink não ter comeback frequentes e das meninas lançarem poucas músicas depois de anos do último lançamento é uma estratégia usada pela empresa. Eu não lembro quando e nem onde, mas a YG já falou algo sobre isso, que quanto mais tempo demora para o grupo lançar novas músicas, mais o público fica ansioso, mais conquistas e mais recordes elas vão conseguindo quebrar. Eu sei que para o K-pop essa demora para lançar novas músicas pode ser bem arriscado, porque geralmente os grupos sempre precisam ficar ativos nas TVs e nas rádios. Eles precisam fazer encontro com fãs e muitas outras coisas para manter o grupo popular, ativo e a imagem bem promovida. Porém, para o Blackpink, que segue outro ritmo, a coisa meio que deu certo. Quanto mais tempo o Blackpink passa sem lançar música,
mais os fãs do grupo e outras pessoas no geral esperam para ouvir o seu próximo lançamento. Mais números e mais recordes o grupo quebra. É uma ansiedade inexplicável. E sempre quando o grupo tem comeback, os fãs e essas outras pessoas consomem a música e o MV de uma maneira massiva. Todos esperam pelo comeback do ano, porque de fato elas só fazem um comeback no ano. Então todo mundo espera para ver o que o grupo vai mostrar, o que eles vão trazer de novo, qual vai ser a próxima tendência que o grupo vai lançar. O conceito principal dessa estratégia usada pela equipe que administra o Blackpink é fazer o público querer mais. E essa é uma estratégia muito utilizada por outras empresas fora do ramo da música. Por exemplo, empresas de fast food, quando eles lançam produtos com promoções limitadas. Você está sempre querendo um pouco mais. Então, com um público fiel, engajado nas redes sociais, curioso e ansioso para ver novas músicas do grupo, é claro que é uma receita perfeita para o sucesso. Mas pelo outro lado pode ser um grande fracasso, principalmente se esse público acaba se esquecendo desse grupo, o que não é o caso do Blackpink. Para o YG, essa estratégia funciona e muito bem, pois ele só precisa dar o básico para os fãs e no final do mês a receita da empresa aumenta muito, triplica os números. Com o Blackpink dá certo, com outros grupos talvez não. Qualidade, qualidade e qualidade. Talvez essa seja a maior desculpa, quero dizer, a maior explicação que a empresa do Blackpink divulga quando ela é questionada sobre o grupo demorar muito para fazer um comeback. Em 2020, a Rosé falou sobre esse tópico. Nas palavras da Rosé sobre o Blackpink ter poucas músicas, ela disse o seguinte: "Eu não acho que seja sobre quantidade de músicas, e sim sobre qualidade. Eu acho que estamos sempre preocupadas em trabalhar em músicas que sejam completas e dar o nosso melhor em cada performance." Então, baseado nas próprias palavras da Rosé, o Blackpink tem menos comebacks porque elas procuram a perfeição. Elas preferem lançar músicas de qualidades e músicas memoráveis do que lançar um monte de música descartável em um só álbum. No documentário do Blackpink para a Netflix, o Ted, que é produtor do grupo, afirma que o grupo já gravou muitas músicas. Mas a proposta do grupo sempre foi lançar sucesso atrás de sucesso. Eles são muito criteriosos quando o assunto é novas músicas para o Blackpink, então não é porque o grupo tem muitas músicas gravadas que eles vão lançar todas. Eles sabem que os fãs do grupo querem mais, mais e mais. Porque por incrível que pareça, o Blackpink sempre nos deixa querendo mais. O antigo CEO da empresa também já havia feito uma declaração pública para os fãs, dizendo as mesmas coisas que o Ted falou no documentário. Eles sabem que os fãs querem mais do Blackpink, porém elas só vão lançar quando eles tiverem certeza que aquela música é ideal. Eles possuem os próprios critérios, então eles estão procurando por uma perfeição para eles. Então é por isso que elas demoram a lançar essas músicas. E é por isso que elas lançam poucas músicas também, porque se a música não tá surpreendendo a todos, eles não vão lançar. Igual eles fizeram com Ready for Love, que até hoje os fãs esperam o lançamento. Não sobrecarregar o grupo. Acho que esse é um dos tópicos que é menos discutido no fandom quando o assunto é Blackpink e a falta de comebacks. Porque, quero dizer, elas só possuem um comeback por ano, né, pessoal? As promoções também são bem poucas. Então, em comparação com outros grupos, é difícil ter elas sobrecarregadas, o que é uma coisa muito boa. Ninguém quer ver o Blackpink passando mal em uma apresentação. Não que isso nunca tenha acontecido, já aconteceu em algumas situações. Preparação para o comeback é uma loucura, porque ao mesmo tempo que os idols precisam estar no estúdio fazendo ajustes nas músicas, eles precisam gravar MV, ensaiar a coreografia, participar do processo de seleção de figurinos e um monte de coisa que o Blackpink sempre faz. Então, isso tudo é desgastante, é bom, é ótimo, mas é cansativo. Agora imagina fazer todo esse processo 3 vezes no ano, sem ter 1 ou 2 meses de férias. Grupos de K-pop trabalham 24 horas por dia durante 12 meses do ano. Tem grupo que faz 3 a 4 comebacks em um único ano. Agora imaginem a loucura disso tudo. O desgaste físico e mental é muito grande, pessoal. Não é à toa que a quantidade de idols que tem passado por problemas difíceis ultimamente aumentou consideravelmente. Então pensar que de certa forma a empresa não quer sobrecarregar ou não quer saturar a imagem do grupo é uma coisa boa. Isso também pode servir como uma explicação para a demora do comeback do Blackpink. Se o Blackpink tivesse uma boa administração, um comeback no ano com mais de 12 músicas, com uma divulgação decente, programas de variedades, talk shows e programas musicais, tenho certeza que muitos fãs não reclamariam em nada da demora do grupo fazer comeback.
Em 2021, eu não tô reclamando, porque a gente teve o debut solo da Rosé e o debut solo da Lisa, o que já foi muito conteúdo pro grupo. O único ano que o Blackpink teve tanto conteúdo assim, eu acho que foi em 2016 e também em 2020, que elas lançaram 3 MVs. E por falar na demora que o Blackpink tem em fazer comeback, você sabia que o grupo já descartou várias e várias músicas que seriam lançadas por elas? Pra saber quais músicas são e por que as músicas foram jogadas fora, é só assistir o vídeo que tá aparecendo na sua tela de recomendação. Vai lá que eu te conto essa história. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.